nós estamos começando hoje aqui o ProAtif em Pauta, que é um ciclo de lives com bate-papos, né, com diversos professores, né, que passaram aqui nesse mês de maio para poder debater temas da educação física, em especial na atualidade na pandemia, né, do Covid-19. E hoje nós falaremos aqui com... Nós dois faremos a abertura, nós dois sócios, diretores aqui da ProAtif, iremos fazer essa abertura para vocês, falando sobre o papel do professor durante, né, do período da pandemia. E me apresentar rápido novamente aqui, sou Rafael Salles, mais conhecido como Rafael Charrete, graduado em licenciatura plena pela Universidade Católica, né, pós-graduado em metodologia do ensino, da educação física e desporto escolar, e sócio-diretor da ProAtif. Hoje trabalho como ator e professor e iluminador cênico. E Jocide Brito, também graduado pela licenciatura plena pela Universidade Católica de Salvador, a gente entrou junto, se formou junto. Também pós-graduado em metodologia do ensino e do esporte da educação física, também fizemos especialização juntos. E ele fez outra especialização, que é atividade, educação e saúde para grupos especiais. Ele atualmente é professor da rede privada e pública de ensino, sócio-diretor da ProAtif. O que mais, professor? Diga agora, se apresente para todos. Rapaz, você já falou tudo aí. Boa noite, pessoal. Como o Rafa bem disse aí, esse é o nosso currículo acadêmico e profissional. E hoje estamos aqui para a gente poder ter esse bate-papo, falando de coisas relacionadas à nossa educação física e fazendo relação com esse momento extremamente turbulento que todos nós estamos passando com a pandemia do Covid-19. É isso. Então, vamos lá. Para começar, a gente vai só falar um pouquinho aqui, principalmente do que a gente... né, e... Sim, vamos falar da ProAtif, não é isso? Como começou tudo Sim, isso, sim, sim. essa plataforma que vocês estão agora. A ProAtif, ela surgiu, é fruto da nossa relação da faculdade, né? Dos estudos na faculdade, ainda na Universidade Católica, em 2000, que a gente entrou em 2003, né? Então, na verdade, a ProAtif veio surgir em 2011, mas antes ela já tinha o seu fruto lá com os estudos, a gente se aproximando, tinha afinidade para as questões mais, né, que a gente, durante esse período, foi se aproximando. Aí, inicialmente, o pontapé, a gente criou um projeto de criação, que foi o Isso, primeiro projeto de pontapé, não é isso mesmo, Cid? isso, perfeitamente. A ProAtif, ela surge ainda na universidade, não com esse nome de ProAtif, surge como projeto de criação. O projeto de criação, ele tinha como finalidade fazer com que a gente colocasse em prática algumas coisas que tanto eu quanto o Rafa acreditávamos naquele período e discutir o projeto. E aí conseguimos escrever esse projeto e em 2008, se não me engano, 2008, a gente Isso. inicia o projeto lá no Ginásio dos Bancários, nos Aflitos. Eu lembro que nesse período eu era professor, estava trabalhando na rede privada e era responsável por um programa de qualidade de vida e saúde na empresa, no Serviço Federal de Processamento de Dados. E aí eu associava o meu tempo nesses lugares que eu trabalhava com o projeto, né? O projeto começa a se desenvolver, a gente percebe que as coisas passam a caminhar da forma mais ou menos que a gente esperava,
E nesse período eu lembro que a gente também, Rafa, elaborou fizemos um blog onde a gente disponibilizava todas as informações referentes ao projeto e informações também relacionadas à educação física. Foi um período bastante enriquecedor, porque a gente pôde, nesse período, poder perceber na prática que várias coisas que a gente acreditava com relação à forma do professor trabalhar, a gente pôde vivenciar isso na prática, fazendo com um projeto nosso, né? Então foi um tempo assim muito rico, um tempo que a gente pôde avançar bastante. Exato, exatamente. Como você falou aí, foi um período rico, né? E que a partir daí a gente precisou ampliar esse leque. E daí tivemos de lá para cá, como podemos dizer assim, diversos trabalhos, né? Podemos citar aqui. Fora isso, Contratempo também estava em paralelo. Tive, claro, outros trabalhos também. Trabalhei na Rede do Segundo Tempo, que paralelo a isso foi super enriquecedor, né? Jussi também trabalhava também numa empresa, né? E só que com isso também, junto com a Proatif, foi surgindo outros projetos. Jussi pode até citar aí do projeto Sim, da. sim. Você fala com relação ao surgimento da Proatif, Isso. e em 2011, quando a gente resolve ampliar os nossos espaços de atuação, a gente começa a pensar em várias possibilidades pertinentes ao profissional de educação física. O nosso projeto ele era limitado, ele tinha uma limitação de atuação, a gente trabalhava basicamente com iniciação esportiva, e a partir do momento em que a gente percebeu que as coisas estavam caminhando da forma que a gente esperava, a gente amplia esses espaços de atuação e aí a gente monta a Proatif já de forma um pouco mais organizada, um pouco mais profissional. E eu lembro que a gente monta a Proatif numa perspectiva de atuar em vários espaços, né, como ginástica laboral, exercício físico para idosos, eventos. Foram vários setores da educação física que a gente passou a atuar nesse Um período. exemplo disso, do que você falou das empresas, foi não lembro o ano, que fez uma assessoria para uma empresa, não foi que estava fazendo uma seleção, que a Sim, Proatif sim, foi sim. fazer os exames testes com os Sim, candidatos. sim. Tivemos aí também Sim. trabalhando com trabalho com idosos, também tem um trabalho pra um- Prestamos serviço também para o Instituto Baiano de Reabilitação e isso na da verdade Bahia. ali foi o projeto Para a Praia, ainda lembro o projeto Para a Praia. Sim, Foi logo no início dos primeiros anos do projeto que eu desenvolvi atividade no mar, né, para deficientes, né, sim, portadores de necessidades especiais. E aí tivemos até o professor Luciano, que está aí hoje, sim. desenvolveu esse trabalho lá com a gente pela Proatif, né? Entre os trabalhos que a gente desenvolve com o trabalho com os idosos, que o Jussi hoje ainda continua à frente, né? Sim, sim, perfeitamente. Esse projeto que eu atuo há quase 10 anos é proveniente desse trabalho da Proatif. Já são quase 10 anos atuando, fazendo esse trabalho com os idosos, e um trabalho que faz parte da Proatif, realmente. A Proatif, Rafa, ela surgiu em 2011, assim, foi um boom assim de vários trabalhos. Eu lembro que a gente também conseguiu alguns contratos, um condomínio na Graça, um condomínio lá em Abrantes. Lembra que a família de Exato. Cissa Guimarães fez a ponte para que as coisas acontecessem lá?
Foram muitos trabalhos de 2011 para cá, né? E graças a Deus estamos até hoje aí no mercado, E com a renovar, né? perspectiva de inovar. E eu tenho absoluta certeza que depois que toda essa problemática relacionada à pandemia passar, a gente vai ter algumas novidades. Eu e Rafa, a gente já vem pensando assim, em várias coisas a serem feitas, até porque o mundo, depois da pandemia, ele vai ter que funcionar de forma diferente e a gente já tem algumas coisas aí em mente para poder colocar em prática. Exato. E falando em transformação, é bom a gente começar. A gente falou aí agora da Protif, e a gente pega esse gancho aí para falar também que a educação física, ela, ao longo de todo o seu tempo, ela vem passando por transformações, né? Ela, ao longo Isso. dos anos, ela vem se modificando, como a gente pode citar o início, né, vamos falar um pouco aqui agora para quem está em casa entender, para a gente chegar até ao momento atual, o início da educação física, principalmente na escola, que quando ela começa a ter um entendimento de educação física, isso foi lá para meados de 1851, né? Mas, na verdade, só com a reforma de Rui Barbosa, que em 1883, que aí ela passa a ser inserida nas escolas, né, com o educador Rui Barbosa. E, na verdade, não inicialmente em todas as escolas, né? Ela começou devagarzinho ainda mais no Rio de Janeiro e nas escolas militares, né? E aí só depois ela ganha corpo em todo o território, nacional. E aí, como é que a educação física no Brasil ela ganha corpo, né? A gente diz que, historicamente, a educação física ela passou por várias concepções, na quais delas a gente pode citar a concepção, né, higienista, a militarista, a competitivista, Pedagogicista, recreacionista e a que chama pedagogicista, né? Que dentro dessa pedagogicista ela tem outras abordagens, né? Que inclusive algumas dessas são mais atuais. Então, só para a gente entender, quando a gente fala dessas concepções, elas são, digamos, ela tem toda uma transformação a partir da higienista até o dia de hoje, que são, podemos dizer, aglomerada ascendente. de ideias e pensamentos que ela vem se agregando ao longo de tempo e assim vai compondo a educação física. Infelizmente, a gente costuma dizer que a educação física ela é uma, não sei, ao mesmo tempo que ela é uma mãe que abraça tudo, mas é muito confusa, né? Que ela, na verdade, ela se apropria de muitas coisas para ser o que é, né? Ela não teve assim, um objeto de estudo inicialmente, por isso não é considerado inicialmente ciência. Ela se apropria dessas coisas, né? E aí que a gente pode dizer agora que a gente começa com a educação física higienista, né, professor Jussi? Pode dar prosseguimento ao que Sim. foi esse período. Vamos fazer um breve resumo relacionado ao processo histórico da educação física, baseado nas tendências pedagógicas. As tendências pedagógicas da educação física, elas surgem entre 1920 e 1980. Em 1920, surge como a primeira tendência pedagógica da educação física a tendência higienista, como você bem disse aí, Rafa, que começa a ganhar força no espaço escolar. Essa tendência, ela tinha como finalidade adaptar o estudante a novos hábitos de higiene, né? Asepsia do corpo, e todo tipo de comportamento que gerasse bem-estar e saúde. Nesse período, os médicos que eram os protagonistas, né? Os médicos é que estavam à frente. Essa concepção, essa tendência pedagógica, ela visava muito a relação de higiene para proporcionar saúde, né? E a gente pode perceber nos dias de hoje, em vários espaços que o professor de educação física atua, professores se apropriando dessa forma, né?
valorizar os aspectos relacionados à higiene, como se a higiene fosse proporcionar saúde. De fato, a gente sabe que os aspectos relacionados à higiene são importantes, mas nesse período, as aulas de educação física ela era meramente baseado nisso, né? Isso. Ela, na E verdade, ela a, vem para ganhar corpo com os métodos ginásticos, né? Os franceses, métodos alemães, né? sim, E aí ela é dotada desses métodos ginásticos que passam a ser ensinados nas escolas, que justamente como você falou, né? Ela visa valorizar o desenvolvimento do físico, né? É a seleção do que tem mais os mais saúde, saudáveis. mais saudáveis, né? E aí E também daí, assim, juntamente com isso, a gente tem o modelo militarista, né, que é logo. é importante salientar que essa tendência pedagógica ela se apropriava muito do fazer corporal, do fazer prático, mas era o fazer pelo fazer. Não havia nenhum tipo de perspectiva crítica, reflexiva. O estudante, o aluno de educação física, ou melhor, o aluno nas aulas de educação física, eles estavam ali fazendo aquelas atividades numa perspectiva meramente do executar-se, do fazer, e não nenhum tipo de reflexão a respeito do que eles estavam fazendo ali naquele momento. Isso. Mais para frente, Rafa, surge a tendência Militar. militarista, com proposta de selecionar os mais fortes, mais habilidosos, numa perspectiva também de preparar esses indivíduos para possíveis combates, já que nesse período havia guerras, né? A gente percebe nessa concepção que havia também apropriação dos métodos ginásticos europeus, como você bem falou aí anteriormente. A escola alemã, a escola francesa, sueca, inglesa. E nesse período, os, os estudantes de educação física, eles também não refletiam muito a respeito de suas ações corporais nas aulas de educação física. Era o fazer pelo fazer, não é? É, Inclusive, essas tendências pedagógicas, lá na frente a gente vai poder ver que elas são bastante criticadas, né? Sobretudo pela tendência pedagogicista e pela tendência educação física popular, que a gente vai ver um pouco mais na e frente. só para não atropelar para ninguém se entender. Então, essa tendência militarista é justamente isso, ela preparar né, o corpo, estar preparado para uma possível guerra, né, para ir para combate, o corpo forte, saudável, com físico, era a seleção dos mais aptos, e eu estava justamente, era isso, para ensinar a educação física nessa época, não precisava ter conhecimento, bastava ser um ex-praticante. O que importava era o físico, né, o físico atlético preparado. E com isso, após essas guerras, aí veio um modelo americano, que é um modelo chamado de escola nova, ela deixou suas raízes, né? Que aí que já é ao contrário dessa escola tradicional. Só que esse discurso que ficou no meio da educação, que ele traz a educação, que é chamada educação do movimento, como uma forma de promover a educação integral. Esse era o que seria de se instalada com essa escola nova, né, que vem do modelo americano, que é a escola novista. Né? E Sim, aí era dita nas formas do pensamento que eles começavam a alterar a postura do professor, que ele teve seu auge aí na década de 1960. Só que justamente nesse período, 1960, ele passa essa nova tendência, ela passa a ser reprimida justamente pela instalação da ditadura, né? Que é essa sim. tentativa de instalar esse novo modelo de escola, só que aí vem a ditadura. E quando vem a ditadura, que é o governo planeja usar essas escolas como propaganda do regime militar, né? E aí a gente tem o surgimento da, da, da concepção competitivista. Competitivista, ou tecnicista, ou esportivista, como queiram chamar.
perfeitamente. Essa tendência pedagógica da educação física, ela vai privilegiar os estudantes que praticavam esporte e que eram mais habilidosos, né? Ela tinha uma preocupação de que esses indivíduos, através da prática esportiva, pudesse ganhar competições e, ao ganhar competições, ter o sentimento nacionalista, de patriotas, né? Numa perspectiva de que o Brasil se tornasse uma grande potência mundial no esporte, algo que nunca aconteceu, ainda que a gente saiba que houve avanços significativos e a educação física realmente ou melhor, a prática esportiva no Brasil, ela melhorou de forma substancial ao longo dos anos, mas a gente sabe que o Brasil nunca conseguiu ser essa grande potência. E nesse período também, Rafa, é importante salientar que havia uma efervescência no campo político, né? Havia vários problemas políticos no Brasil e essa tendência tecnicista, esportivista, ela vem para fazer com que as pessoas ficassem voltadas para as questões relacionadas ao esporte e não estivessem atentas às problemáticas sociais que o Brasil enfrentava naquele período, Exato. né? E que E teve aí, de grande ajuda, que ajudou, foi justamente a Copa, o sucesso na Copa de 58 e de 62, né? Que isso contribuiu muito para esse sentimento, né? Principalmente de patriotismo nacionalismo nessa época, né? E que justamente como você falou, ele de certa forma meio que encobria, né? Tirava o pensamento. É como podemos dizer assim, é a política pão e circo, né? sim, Como sim, podemos dizer. Então, queira ou não queira, isso foi usado, a educação física foi usada, naquele momento para isso, extremamente sim. para isso. Eu não estava preocupado realmente com a pessoa, com o ser humano que vai. Não, pega isso aí. Aparelho ideológico, né? Isso, exatamente. Aparelho ideológico. É, nesse período também, Rafa, a gente observa que era bastante privilegiado, era bastante valorizado os aspectos relacionados à fisiologia do exercício, ao treinamento desportivo, sempre nessa perspectiva de fazer com que esses estudantes estivessem bastante interessados por essas práticas esportivas e essa problemática toda social fosse deixada de lado, né? Para, como você bem disse aí, tirar o foco, né? A atenção dos problemas sociais que o Brasil enfrentava nesse período. E já na década de 80 surge a tendência à educação física popular, Isso que aí, com a na verdade, finalidade resultado como se raça popular, os acadêmicos que eles começam a criticar, né, principalmente depois com o surgimento da abertura, eles passam a ter mais liberdade e passam a criticar esse modelo até então, né, estão de presente do esporte, e aí passam a fazer críticas excessivas sobre esse modelo, né, que aí sim, sim, valorização científica, começa a chegar os cursos de pós-graduação no Brasil, tanto lato sensu, a nível de especialização, mas stricto sensu também, mestrado, doutorado, e nesse período houve uma efervescência no campo acadêmico. ideológico, acadêmico, e a gente observa que essa tendência pedagógica ela surge numa perspectiva de fazer com que esses indivíduos fossem indivíduos críticos, né? Que eles não apenas estivessem ali em suas aulas de educação física, fazendo movimentos pelo movimento, né? A técnica pela técnica, mas um conhecimento, um bojo bastante crítico em relação ao seu ambiente, ao seu entorno, à sociedade em que você vivia na época. Então, essa tendência pedagógica ela traz características
socioculturais muito fortes, né? O Só indivíduo, pegando ele era... isso aqui durante, só interrompendo aqui, se desculpe, durante essa transição, Sim, para chegar sim. fortemente isso que já é mais para frente, mais atual, chegando. Só que quando chega esses acadêmicos, eles começam a ter essa abertura e começam a fazer essas críticas, que tudo tem um começo, né? Até você conseguir, de fato, você conseguir estabelecer algo. Ainda tem a questão do rompimento das coisas. Só que essas críticas, Sim, quando elas foram críticas, foram ditas o que não fazer. Só que teve poucas propostas do que fazer, de fato, sim, propostas sim. efetivas. Com isso, essa transição, ela causou o que gerou a concepção recreacionista, que é justamente assim, se discutia muito o que não fazer, enquanto isso, nas escolas, estava acontecendo. Mas o que é que estava acontecendo? Sabe que não pode fazer isso. E aí? Mas não tinha proposta do que fazer ainda. Então, enquanto Sim, isso, o menino estava solto, ele estava apenas jogando bola. E o professor era aquele apenas que pegava a bola e disponibilizava e ficava contando o tempo, que é o chamado sim, recreacionista, né? Que o aluno ia para a sim, escola apenas para bater o famoso baba. Né? E perfeitamente. foi um período, infelizmente, um período muito, eu considero assim, ruim para a educação física, que no senso comum ficou esse papel pejorativo, né, da educação física, de achar que o professor é simplesmente, né, pegar a bola e entregar e deixar que tudo acontecesse, Sim, né, sem nenhuma intervenção do professor, sem nenhum conhecimento acima disso. Era os alunos que diziam o que iam fazer, eles escolhiam o que queriam fazer, escolhiam os jogos, e na verdade é tudo fruto ainda dessa transição, né? Essa transição do sim, que era antes e do novo que vem, só que o novo ainda não estabeleceu as propostas, né? Então teve essa passagem aí para esse modelo recreacionista. E aí que vem aí o que você já está falando mais a fundo, que são essas propostas pedagogicistas, que dentro dessa proposta pedagogicista tem várias abordagens, né? Podemos citar aqui a crítica superadora, a crítica crítica emancipatória, emancipatória, a- a saúde construtivista, renovada, construtivista, construtivista, a psicomotricidade, desenvolvimentista, psicomotora. desenvolvimentista, psicomotora, isso. E tudo isso dentro dessa abordagem pedagógica, né, que já chega a ser um pouco mais atual, já tem contribuições dessa abertura, né, e desses estudos, desses acadêmicos, quanto do de hoje. Né? Desculpa, professor, foi só um adendo. Tranquilo, tranquilo, Rafa. Não, fizemos um breve resumo desse processo histórico baseado nas tendências pedagógicas e acabamos falando um pouco também das abordagens da educação física. É importante todo profissional de educação física conhecer o processo histórico e, sobretudo, aqueles que queiram trabalhar na educação básica, né? Sobretudo aqueles que escolherem fazer a licenciatura, né? Inclusive, agora, Rafa, a gente vai falar um pouco a respeito da diferença entre licenciatura e bacharelado, para Exato. que... Só para só pegar esse gancho, então essas abordagens já foram importantes, como você falou, para conhecimento, mas ao mesmo tempo ela dá um leque assim de possibilidades de a pessoa queira ou não queira, além de fora escolher, ela para saber em determinado que momento ela usar essas abordagens. Porque, como a gente falou Sim, sim, na abordagem pedagogicista, ela tem abordagens que são adequadas para a criança e tem outras que já são adequadas para o ensino médio. Então, sim, eu sim, acredito que um professor que tem essa distinção, ele sabe que não vai precisar usar uma abordagem durante todo o período, principalmente sim, escolar, né? Ele sabe que sim, existe sim. cada abordagem adequada para cada momento. E é Claro, importante claro. saber as características dessas abordagens, porque, principalmente essas abordagens de hoje em dia, ela tem um conhecimento. Isso foi um ganho para a educação física. Então, a gente saiu Sim, daquilo que não tinha conhecimento nenhum, a gente teve o ganho de sim, sim. conhecimento aí de pensadores que enriqueceram tudo isso. Então, se trouxe para a gente, é importante que a Sim. gente saiba para poder saber usar adequadamente
no nosso dia a dia, enquanto professor, que é o que a gente está falando aqui, o papel do professor, né? Então é Sim, sim. importante a gente saber diferenciar isso e ter. Mas essa diferença agora, como você falou aí, da licenciatura, Isso. É, a diferença entre licenciatura e bacharelado, ao meu ver, trata-se de distinções curriculares, né? O estudante de educação física que escolhe fazer a licenciatura, ele, obviamente, vai ter seu currículo disciplinas predominantemente ligadas à didática, à metodologia, a disciplinas mais voltadas para as questões pedagógicas, até porque esse estudante ele está sendo preparado para atuar na educação básica, ou seja, ele vai ter que se debruçar em conhecimentos relacionados ao fazer docente. Então, é natural, né, que o seu currículo tenha uma predominância com as disciplinas relacionadas à pedagogia, às questões pedagógicas. Isso também tem uma interferência no campo de atuação. Esse estudante que está fazendo a licenciatura, ele vai atuar na escola, né? Trabalhar com a educação básica. Poderá também trabalhar com pesquisas relacionadas à educação. Já o estudante que escolhe o bacharelado, ele vai ter no seu currículo disciplinas mais para as questões ligadas ao treinamento esportivo, à fisiologia humana, à fisiologia do exercício. E o seu campo de atuação, nesse caso, vai ser as academias, os condomínios, as residências, os clubes. Então, a diferença, basicamente, entre fazer licenciatura e bacharelado está no campo curricular e no espaço de atuação. Nós dois, Rafa, somos privilegiados isso que eu ia falar. porque nós fizemos licenciatura plena. Então, no nosso currículo, nós fomos contemplados com disciplinas dos dois segmentos, que nos possibilitou ter uma visão um pouco mais ampla em relação às áreas do conhecimento da educação física. E, com relação ao espaço de atuação, a gente também acabou sendo privilegiado, tendo também mais espaços para atuar, né? Já que a gente é formado em licenciatura plena. Então, a gente pode trabalhar na escola, pode trabalhar nas academias, nos clubes, nas residências, enfim, em qualquer espaço que a gente queira. Exatamente. Isso que você falou, licenciatura plena, a gente foi agraciado, né? Que hoje em dia não. Hoje a pessoa tem que optar por licenciatura ou bacharelado, né? Tem que escolher qual campo basicamente de atuação. E a gente pode trabalhar nesse vasto, né? Vastas possibilidades e que de certa forma foi diferente para a gente próprio ter essa experiência de ter trabalhado em academia, de condomínio, em escola, a gente podia dizer, graças a Deus a gente passou por um pouquinho de quase tudo, né? No esporte. Sim, Então, isso, queira ou não queira, é enriquecedor e faz também, na verdade, tem uma responsabilidade mais também, né? Porque quando sim, sim. você tenta abarcar tudo isso aí, então, abraçar tudo isso, você tem que cada vez
vez mais buscar, né, fontes, Claro, conhecimento para poder desenvolver esses trabalhos, que são trabalhos diferentes, né? Cada sim, modalidade dessa é um trabalho diferente, até dentro do modelo, a gente fala do bacharelado, do modelo das atividades, queira ou não queira, tem uma diferença também de você atuar no condomínio, ou atuar na academia, ou um personal, né? Ou você ser você ter sim, um aluno, né? Um trabalho específico. Tem diferenças perfeitamente. também, né? Assim como a escola, assim como a academia, assim como no clube, né? Que, é, Perfeito, que a gente vai falar agora, perfeito. discutir esse papel agora nessas modalidades. É, até que, enfim, a gente chegou no ponto em que a gente queria, né? A gente fez a chamada o tempo todo, falando da educação física nesse período de pandemia, né? E a gente vai fazer alguns comentários aqui a respeito do cenário da educação física, dos profissionais de educação física nesse período de pandemia. Com relação à atuação dos profissionais de educação física nesse período de pandemia, eu particularmente acredito que não tem um modelo específico para as devidas intervenções do professor. O professor vai tentar fazer o que for possível. Os profissionais que atuam nas academias, nos condomínios, nas residências, por exemplo, têm dado suas aulas através de chamada de vídeo, de lives, com o intuito de manter esses alunos vinculados a ele, né, professor. Manter também a sua remuneração e, obviamente, tentar contemplar esse aluno que está em casa, confinado, no isolamento domiciliar, muitas vezes estressado. Então, observem como esse profissional de educação física, num momento como esse, está assim, um desafio enorme à sua frente, porque ele vai ter que utilizar de recursos tecnológicos para poder dar essas aulas. Muitas vezes a gente sabe que a internet fica ruim e vários outros problemas, mas ele tem que enfrentar esse desafio, né, de utilizar essas ferramentas para conseguir dar suas aulas. Ele tem que tentar ter uma relação com o seu aluno, de modo que esse aluno compreenda que ele também precisa dessa remuneração no final do mês, até porque esses profissionais que eu acabei de falar, muitos deles atuam sem vínculo de trabalho, né? Os personagens, né? Os profissionais liberais, de modo geral. Então, ele se depara com essa situação toda de ter que ter uma relação com esses alunos, de modo que esses alunos mantenham o pagamento das mensalidades, até porque esse profissional tem contas a pagar, e ele ainda tem que atender os anseios desse aluno que está em casa, confinado, né? Muitas vezes extremamente estressado, e aí ele precisa se reinventar, né, num momento como esse. Então, assim, eu vejo que é mais um desafio
desafio. Eu, inclusive, conversei com amigos, professores que atuam nesses espaços e cada um tentando se reinventar da forma que está sendo mais conveniente para cada um deles. Se você tiver alguma coisa a Não, acrescentar aí, exato. É isso que você falou. Infelizmente, mais uma vez, a educação física tendo que se transformando, né? E claro que dessa vez é por uma questão de um problema da natureza, né? Não foi nada pensado, nada planejado. Mas eu costumo, como eu disse, como eu sempre digo, que eu acho que agora a gente está acelerando, queira ou não queira, sendo forçado a acelerar as coisas. Porque na educação física, principalmente, isso já vem acontecendo. Eu acho que com diversas profissões, né? Essa questão da tecnologia, ela já vem tomando conta já há algum tempo. E agora a gente vai ser forçado a acelerar mais isso. Ou seja, vai forçar a todo mundo que trabalha os profissionais a ter que entrar nesse meio, até que ter que usar dessas plataformas, né? Da tecnologia. Por que eu digo? Porque que eu já estava acompanhando, eu já vi que já existe aplicativos para aplicação de treinamentos, aplicação de acompanhamento, de aulas, inclusive na academia, sendo dadas por vídeos, né, por robôs ensinando, né, no telão, um boneco e vai mostrando os movimentos e as pessoas vão fazendo, né? Então, isso reproduzindo. já estava acontecendo, né? Ou seja, o seu treinamento hoje é no aplicativo, no celular, já está no celular, né? Então, isso, de certa forma, já vem sendo tomado conta, né? E agora, mais do que nunca, todos vão ter que se adaptar a esse mundo e trazer isso para si, né? Para o seu trabalho. E aí, justamente, que a gente vê como é que estão agora esses professores, como estão fazendo. O professor da, de educação física da escola, como é que ele está nesse exato momento que ele está aplicando suas aulas, né? É claro que para o professor hoje, a escola ainda não tem desse recurso do aplicativo, né? Claro que a partir de agora, com certeza, vai se desenvolver, vão começar a criar até para isso uma coisa mais para frente. Mas como é que esse professor agora digamos, da rede de ensino, como é que está sendo? Pergunto para você então, Luci, agora específico, vamos por parte, né? O professor da rede de ensino, né? Como é que está a Certo. rede de ensino pública e de ensino particular? Como é que está sendo as aulas? Olha, Rafa, eu tenho feito algumas observações a respeito dessa situação e com relação aos professores que atuam nas escolas privadas, eu tenho observado um cenário de tensão, né? Tenho percebido que as escolas vêm pressionando professores e muitos desses colegas têm tido diversas dificuldades com relação à, à falta de estrutura tecnológica mais adequada para poder dar suas aulas. E até mesmo a falta de habilidade para lidar com esse instrumento novo, né?
isso que é novo, ainda que o professor manuseie no seu dia a dia o notebook, o celular, mas dar aula presencialmente é uma coisa, e você dar aula virtualmente é uma outra completamente diferente, né? E eu tenho observado que os professores têm encontrado algumas dificuldades nesse sentido. Com tudo isso, eu pude também observar que a escola particular se organizou mais rapidamente no sentido de minimizar todo esse prejuízo por conta da pandemia, tá? É claro que aí envolve uma série de situações relacionadas à manutenção do pagamento das mensalidades. As escolas elas têm diversas contas a pagar e elas precisam realmente pagar os profissionais que lá trabalham, mas eu pude perceber que na escola privada os estudantes, os alunos tiveram menos prejuízos. Tem uma E estrutura melhor, digamos, né? Não entendi, Rafa. Tem uma estrutura melhor, vamos se dizer assim. A Sim, diferença da escola tem uma pública, estrutura da escola pública como perfeitamente. sempre, infelizmente, defasada, quando chega um momento desse que precisa de toda essa estrutura e aí que E vem mais uma dificuldade para lidar com isso, né? perfeitamente. Ainda que os professores da rede privada tivessem dificuldades com relação a esse modelo de aula, eu pude perceber que rapidamente as escolas privadas conseguiram se ajustar nesse sentido. Até porque eu tenho um filho que é aluno da rede privada, eu tenho acompanhado no dia a dia aqui como as coisas vêm acontecendo. E aí a gente percebe assim um grande abismo entre os profissionais que atuam na rede privada e os profissionais que estão na rede pública. Os profissionais de educação física que estão na rede pública, em tempos considerados normais, já enfrentam inúmeras adversidades. Vocês imaginem em um tempo como esse de pandemia, esse profissional, ainda que se esforce bastante para elaborar as suas atividades, para que chegue até o seu aluno ou aluna, acaba se deparando com uma série de burocracias e até mesmo irresponsabilidades da gestão pública. Então, assim, eu posso falar com uma certa propriedade a esse respeito, porque eu sou professor da rede pública e sei como é que as coisas funcionam. A gente se debruça nos livros, em pesquisa, a gente dorme tarde para elaborar atividades, a gente faz o envio e a gente se depara com uma série de situações bastante entristecedoras. A falta de tinta, a impressora que quebrou, sabe? O diálogo entre a gestão maior do Estado com a gestão da escola. Então, são várias situações que acabam fazendo com que o professor da rede pública ele se esbarre nessas problemáticas todas. Só uma Interessante. aqui rápido. Só para lembrar que nós temos, infelizmente, 8 minutos para terminar a live, porque a live
ela tem duração de 1 hora, então Sim, qualquer sim. momento pode encerrar, só temos 8 minutos, pessoal. Olha, enquanto isso a Tranquilo. gente está lendo aqui os comentários, viu? Desde já agradecer Beleza. vocês, mas a gente vai se falar ainda. Vamos lá, outra coisa também só, Jussi, também a gente tem que ver Sim, o que está acontecendo também com os alunos também, né? A diferença. A gente tem que ver a realidade dos alunos, principalmente da sim. realidade dos alunos da rede pública, que é uma realidade Falar totalmente agora. diferença. Aqui, ó, Pauliana falando que ela é pedagoga, né? O comentário dela aqui agora, né? Do plano de ação Olha, da nossa rede pública. amiga, Então, a gente tem colega de essa, trabalho. também a questão dos alunos. A realidade é diferente. Os alunos, muitas vezes, infelizmente, não têm o que comer, muitas vezes não têm uma Sim, disciplina, não têm uma educação, infelizmente, familiar ainda, tão igual quanto na rede privada. Então, são várias circunstâncias, né, que envolvem para esse aprendizado desse aluno. Se presencial, infelizmente, já é complicado, né? A gente sabe como é o dia a dia da escola, infelizmente, sim. da escola pública. Imagine a distância, né? Como é que as mães estão tendo um controle nessas crianças para que façam essas atividades, né? Muitas vezes a criança é acostumada, infelizmente, a usar o celular quando tem para jogos e para outros afins, né? Como reeducar essa criança agora de que usar essa ferramenta para que agora ele passe a estudar, né? Para que ele, em determinado horário, ele passe a parar o que esteja fazendo para prestar atenção numa aula. Como fazer isso com essas crianças? Entendeu? Como tudo isso acelerou essa problemática que a gente não estava preparado, na verdade, para isso. Então, Sim. né, essa pandemia ela veio e acelerou tudo isso. Então, nós temos que lidar com isso sem, de certa forma, aprender, na verdade. Estamos que lidar agora, chegou e tem que fazer. Né? Chegou e tem que É fazer. Não trocar o tem pneu do uma carro em preparação. movimento. Uhum. Trocar o pneu do carro em movimento. Exatamente. Rapidinho, Rafa. Assim, vale salientar que o descaso com a educação pública é histórico, tá? Sim, E sem que dúvida. muitas vezes nos faz acreditar que a escola pública faz parte de um projeto para não dar certo, tá? Nós não somos ingênuos, né? E a gente sabe que a, a escola pública, né, no cenário político, acaba sendo um faz de contas. Exato. É, claro que tem as exceções, a gente sabe, mas via de regra é um faz de contas. Eu acredito que quem de fato faz a diferença na educação pública são os professores. Com É a certeza. pura realidade. É o professor. Que está na linha E de muitas frente. famílias, isso perfeitamente, e muitas famílias que é, é, se engajam nessas propostas desses profissionais que são comprometidos e acabam, de uma certa forma, colhendo os frutos com seus filhos tendo avanços significativos. Eu sempre converso com alguns amigos meus e eu sempre digo que no universo de 200 alunos que a gente se relaciona no dia a dia, se a gente conseguir salvar 5, 10
do que a gente tem à nossa disposição com relação à infraestrutura, com relação a investimento na formação continuada do professor, a gente está ganhando e muito. Né? Porque se o professor quiser investir na formação continuada, ele tem que tirar do bolso. Né? Se ele Exatamente. quiser, enfim, fazer com que uma aula aconteça, ele muitas vezes tem que tirar do bolso. Então, a gente percebe que há um abismo muito grande entre os profissionais que estão na rede privada e os profissionais que estão na rede pública. Infelizmente, é a realidade. Isso. Acredito Bom, que, rapidinho, só para fechar, Rafa, acredito que pós-pandemia a gente terá que refletir bastante a respeito das nossas ações, não só como seres humanos, mas também como profissionais, porque a gente vai encontrar um cenário completamente diferente, né, do que a gente deixou, e a gente vai precisar, de fato, se reinventar como profissional. exatamente. E como a pessoa está comentando aqui, infelizmente a gente tem que lutar ainda, no meio dessa desigualdade toda ainda, contra a questão do Enem. A gente, infelizmente, tem que brigar para o adiamento de algo que tem que ser para todo mundo e sabe que não é igualitário, não está sendo para todo mundo. Então teve que lutar para o adiamento do Enem, tem que ir lá no Senado, né, para poder barrar tudo isso. Coisas que não poderia estar se desgastando com isso. Simplesmente Sem dúvida. sentir que não tem como ter um Enem, não seria justo ter um Enem, né, agora. Né? Então ainda tem essa briga, tem que correr atrás, ficar brigando por isso. Então é sempre professor, está sempre na luta. Né? Então, É os verdade. heróis desse país são sempre os profissionais da saúde, os profissionais da educação, que salvam vidas, seja pela educação, seja pela saúde, salvam vidas. Né? E falar em Verdade. salvar vida, a gente continuando no outro papel da educação física, que é na área da na área digamos, fitness, né? Que a gente tem a academia, o trabalho de personal, o trabalho em condomínio. Também vão essas diferenças que eu até já citei no início, a gente pode até, deixa eu ver, tem quanto tempo? 5 minutos tudo. Vamos dar um apanhado. Como é que está também essa diferença, né? Como é que está agora o professor que está trabalhando, o professor dessas áreas, né? Da academia, o professor estando nos faz aulas online, via live. Não entendi, Rafa. Repete aí, por favor. Isso. Vamos aproveitar agora fazer agora também um apanhado dos professores, como é que está a atuação dos professores de educação física da área de fitness, né? Como é que está o professor da academia, o professor que faz personal, o professor do condomínio, o professor do clube, né? As aulas agora durante essa pandemia, né? Também estão usando essa ferramenta, principalmente a ferramenta da live do Instagram, né? Para dar suas aulas.
né? Sim, sim, chamada de vídeo. Chamada Eles de têm sim, se reinventado, prescrição via WhatsApp. Eles têm feito uma série de coisas para que eles consigam continuar trabalhando. É, eu ouvi alguns colegas, Rafa, é, inclusive alguns me relataram que tiveram férias coletivas, outros foram desligados. O cenário é muito complicado. A gente está falando de professores que estão se reinventando, utilizando dessas plataformas digitais, mas tem muitos colegas também que perderam seus empregos, que estão aí em férias coletivas, sem saber se pós-pandemia eles vão voltar realmente a trabalhar como antes, porque a gente sabe que as coisas não vão voltar tão rapidamente, né? As coisas vão acontecer de forma paulatina. exato. Então, tem várias problemáticas aí. Eu acho que uma live só não dá para a gente é, discutir É, tudo que de por isso que eu fato ia vem falar assim, realmente acontecendo. como é que está sendo como é que eles estão atuando, né? Então, por exemplo, você, assim, de colegas, que eles estão, como você falou aí, eles estão atuando, falando, passando treinamento via WhatsApp, né? Já chamada de vídeos, né? Por exemplo, tem academias que estão alugando equipamentos, é, estão alugando seus equipamentos. Claro, não pode abrir, a gente tem que ser coerente também, que a gente sabe que infelizmente não tem como abrir uma academia que gera Sim, multidão, claro, claro. contato, né, suor, né, o lugar Sim. fechado, respiração, então a O gente sabe que não momento tem é como. crítico, né? Exato, crítico, está sendo crítico para todo mundo. Então essas academias estão alugando seus equipamentos, né, que é uma forma que eles se encontraram. Os professores estão dando aula online, prescrição via WhatsApp, né? Alguns alunos estão usando o que a gente já fazia isso também na faculdade, que é como você fazer um trabalho em casa, utilizando o que você tem de material em casa, né? Saco de arroz, de feijão, um cabo de vassoura, né? Então Sim. isso está acontecendo muito, tenho visto muito isso, as pessoas se adaptando, né, para poder fazer sua atividade, ótimo. Então, de certa forma, está sendo um aprendizado para todo mundo, né? Para os alunos também. Sim. Com certeza, isso mais para frente, eles de fato estão aprendendo, né, com o professor. O professor é isso, ele vai ensinar algo para que futuramente busque autonomia, para futuramente já se sentir confortável de fazer uma atividade na própria casa, né, com o que tem, já que não tem condições Sim, de sim. contratar um professor, Perfeitamente. contratar uma academia, mas ele sabe agora que ele pode utilizar esses recursos para fazer uma atividade em casa, né? Sim. Então, isso
Obrigado, Paulinha. Obrigado, Pauliana. Estamos aqui resistindo. Joy, Melk. Janine, Alana. Esperar agora o professor Jussi entrar de volta aí. Obrigado, Paulinho. Cadê o professor Jussi? Noel. Nosso engenho entrando aí. Espero que todo mundo volte de novo para poder a gente falar. Queria falar com todo mundo que está postando seus comentários. Desde já, a live vai ficar lá gravada, já está salva. Viu? Pronto, o professor Jussi está de volta. Vamos dar uma continuidade aqui para a gente fazer o nosso encerramento. Pois é, professor. Foi uma hora, fomos interrompidos. Isso. Muita Instagram. É isso, Rafa. A gente só tem a agradecer a todas as pessoas que nos prestigiaram durante esse período aí, esse bate-papo que a gente teve. Eu espero que a gente tenha contribuído de alguma forma, através de tudo que a gente conversou nessa live, e deixar um recado aqui para as pessoas que estão em casas, né, privadas de sua liberdade, né, mas sabemos que nesse momento é importante realmente estar dentro de casa, você cuidar da sua vida e cuidar das pessoas também que você ama, né, não estar exposto na rua. Se porventura tiver que sair, utilize a máscara, evite tocar na frente da máscara, higienize bastante suas mãos, evite tocar nas coisas. Ao chegar em casa, siga direto para o banheiro, tome seu banho, procure higienizar tudo, relógio, anel, aliança, enfim. É interessante que as pessoas se cuidem bastante nesse período para que a gente consiga passar por esse momento tão turbulento. Eu nunca vi o mundo parar dessa forma, como vem acontecendo no Brasil há 2 meses, de 2 meses para cá. Mas eu tenho absoluta certeza. Já que a gente voltou, que a gente renovou, a gente tem mais tempo agora, até mais tranquilo do que antes. Então, vamos só aqui ver se faltou alguma coisa para poder a gente finalizar naquela parte daquela conversa. E aí a gente aproveita aqui, vê os comentários aqui, quem quiser perguntar alguma coisa, agora a gente tem espaço. Tem uma outra parte da live, então a gente tem aí mais... Claro que a gente vai ficar esse tempo todo, mas a gente tem mais espaço agora para... Um abraço, Paulo. Deus óculos para leitura e para computador. Para quem quiser fazer, né, ou tecer algum tipo de comentário, ou tiver alguma dúvida, perguntar. Né? Então, só para a gente finalizar aquela conversa que a gente estava dizendo do papel do professor de educação física durante a pandemia, então viu, né, conversou sobre o que está acontecendo acerca da escola, né, do ambiente escolar, da escola pública, da escola privada, da rede privada. Né? A gente estava falando sobre as modalidades fitness, né, da academia, os personal trainers, condomínios, pessoas que trabalham em condomínios, clubes, né? E a gente está vendo que estão tendo que se adaptar, estão vendo como os alunos também estão tendo que se adaptar, né? Como os alunos estão fazendo suas aulas. Agora, sim, claro que nada pode vir o que for. Nada vai substituir o papel do professor presencial, o professor corpo a corpo, que de fato vai estar ali tirando tanto suas dúvidas, quanto fazendo as necessárias do exercício, ou seja, do exercício, né, na prática da fitness, ou seja, o exercício no ambiente escolar. O papel do professor sempre vai ser fundamental.
Acho que nada vai poder substituir esse papel do professor. Acho que todas essas ferramentas, elas servem para auxiliar, né? As ferramentas tecnológicas são importantes, que estamos numa nova época em que a tecnologia está dominando, tem esses recursos para a gente se apropriar e usar. Agora, o papel do professor vai continuar sendo fundamental, né, no dia a dia dos alunos. Só para a gente deixar claro isso daí. E que eu costumo dizer, a gente toma muito cuidado também, principalmente para quem procura fazer atividade física. Importante fazer, auxiliar, mas muito cuidado aonde vocês vão ver essas atividades, né? Cuidado quando você pegar essas atividades na internet, cuidados com pessoas que não são, né, adequadas, legalizadas para exercer a profissão. Tem muitas, né? Por que a gente diz isso? Porque a gente acabou falando de todo esse conhecimento, esse processo da educação física que passou, não foi à toa. Foi justamente que esse conhecimento enriqueceu o nosso trabalho do professor de educação física, para que a gente não fosse apenas um mero higienista, um militarista daquela época que não tinha, a gente não tinha dados para poder trabalhar, né? Não tinha embasamento teórico que embasasse nosso trabalho. Hoje, graças a Deus, nós temos muito, temos um trabalho acadêmico vasto, né? Pós-graduações, diversos tipos de especializações, seja mestrado, doutorado, avançadíssimos, justamente para aprimorar esse nosso trabalho. E para isso, na prática, é para que assim, o professor saiba trabalhar com um determinado tipo de aluno, porque cada pessoa é diferente, cada um é um ser humano diferente, cada um tem suas especificidades, suas qualidades, seus problemas do dia a dia, e o professor tem que saber lidar com tudo isso. Porque não adianta a gente pegar um exercício da academia, né, ou seja, um exercício na escola, e dar para todos os alunos, igual para todos os alunos. Não tem como. O trabalho, infelizmente, tem que ser diferenciado, tem que ser corpo a corpo, tem que ser sempre na perspectiva de auxiliar e de informar acerca daquele trabalho, né? Então, reforço sempre o trabalho do professor, né, que é fundamental. E todo esse conhecimento não é à toa. Seja ele qualquer tipo de professor, no geral, conhecimento sempre ele é adequado. E mais ainda no trabalho do professor, né? Isso, como diz aí o Fábio, estudar exatamente, né? E serve para a gente mais fortalecer ainda, para que, infelizmente, no senso comum, as pessoas não têm essa visão de que a educação física apenas não, é para quem não gosta de estudar, ou para que é oba-oba, ou para que simplesmente pegar uma bola e largar, né, para os alunos fazerem o que querem. Não, não é isso. Estamos cada vez provando, né, de que é muito mais além do que isso, né? Você, professor. Então você falou tudo, não deixou nada para eu poder falar. Não, jamais. Isso. Mas realmente, Rafa, é isso aí. Nada substitui a ação do professor de modo presencial, né? O colega Fábio, ele pontuou de modo interessante, falando que nós, professores de educação física, que atuamos também como personal trainer, fazemos esse acompanhamento online, sabemos disso, é verdade, mas quando a gente enfatiza essa prática nesse momento, é baseado nos profissionais que não estavam habituados a fazer esse tipo de trabalho, né? E aí vem as problemáticas, aí vem as dificuldades, aí vem o enfrentamento. E foi nesse sentido que a gente procurou fazer essas observações. E aí, Rafa, tranquilo? Tranquilo. Vamos ver aqui só agora. Vamos ver quem que está aqui. Já dei um salve aí na volta do nosso retorno, mas vamos ver de novo aqui. Juliana, Alana, Kátia, Edonélia, Fábio, Josias, Ana Paula, Pauliana, Lúcia, Gilson, Suzana, né? Melk, todos aqui presentes aqui, desde já te agradeço. Todos os outros que estavam antes aqui, né, que agora nesse retorno não estão mais. Temos Irã, Dêmia, dentre outras pessoas.
Vamos aqui, ó. Vamos ouvir o comentário de Lúcia. Eu não arrisco atividades extremas sem acompanhamento do profissional. Pronto, tá vendo? Beijo aí, Lucinha, para você. É minha aluna aí, Rafa. Ah, aí, ó. Da aluna, professor Jussi, então, tá vendo? Não é à toa. Ah, Pois é, alguém mais quer comentar mais alguma coisa? eu também, Rafa, gostaria de agradecer a participação de todas as pessoas que nos acompanharam até agora. E um beijo no coração para cada um de vocês. E pode ter certeza que mais para frente a gente deverá estar fazendo outras lives, né, eu e Rafa. É importante a gente lembrar o pessoal, Rafa, da live que vai acontecer no dia 24, se não me engano, com o Isso. nosso amigo e irmão Miller, que é professor de educação física e advogado, que vai discutir algumas questões interessantes relacionadas a esse período também de pandemia, mas com um viés mais voltado para as questões jurídicas. E, por último, se não me engano, dia 27, nosso amigo e irmão Israel vai falar sobre atividade física, exercício físico nesse período de pandemia, de isolamento domiciliar. Não é isso mesmo, Rafa? Isso vamos fazer nossos fechamentos, exatamente, você já fez a chamada aí. Mas vamos aqui, Pauliana tem uma pergunta aqui. Vocês acreditam que as aulas remotas de educação física podem ser mais um instrumento de trabalho na pós-pandemia? Pergunta aí da Pauliana. Repete a pergunta aí, Rafa. Vocês acreditam que as aulas remotas de educação física podem ser mais um instrumento de trabalho na pós-pandemia? Quer responder, Rafa? Ou eu respondo? Fica à vontade. Acho que eu já falei isso um pouquinho no início, mas vocês sabem. Vai lá. Prestigiar, um abraço. É, Isso. as aulas remotas, elas poderão sim acontecer. Agora, a educação física, ela se apropria muito dos aspectos procedimentais e atitudinais, né? O fazer, né? Ainda que a gente provoque nesse aluno a capacidade dele crítica, de refletir sobre as ações nas práticas corporais, a educação física ela é eminentemente prática, né? Então, essas aulas remotas, elas ficam muito no campo dos aspectos conceituais, tá? E para que a gente possa caracterizar o nosso trabalho com relação às práticas corporais, a gente precisaria se apropriar dos aspectos procedimental e atitudinal. Agora, Rafa, a gente sabe que a gente pode também propor atividades práticas na residência desses alunos. Mas o problema é o contexto em que esse aluno está inserido. É o aluno da rede privada? É o aluno da rede pública? Se for o aluno da rede pública, a gente tem uma certa dificuldade, porque muitas vezes esses meninos moram em cubículos, né, em residências bem pequenas, com um, dois mãos e com muita gente, e que ele normalmente tem espaço até mesmo para dormir. Imagine para ter práticas corporais ali naquele espaço. Então, é um pouco complicado, né, essas práticas corporais, principalmente se tratando dos meninos da rede pública nesse período de confinamento, né? O Fábio falou aí que, comentário de Fábio, que pode também trazer prejuízos, né? Que Sim, é, sim, sim, né? Sem então dúvida tem que alguma. ter o cuidado como usar essas ferramentas, né? Poliana fala aí que é na rede privada, não é isso? É, Na rede privada, esse aluno ele tem mais possibilidades para essas aulas isso. possivelmente práticas.
Fábio comentar aí, como é que fica, né, justamente essa prática coletiva, né, essa interação. Ó, o filho estudando aula privada, o professor de educação física está dando aula através de vídeos. Isso, Pauliana. Foi mais ou menos o que a gente falou, né, no início, ou no meio do tema, que é justamente como os professores estão tendo que se adaptar, né, a esse período da pandemia. E alguns professores, e os professores agora da rede, né, seja público ou privado, estão tendo que utilizar, né, desses instrumentos para poder dar suas aulas. Claro, assim, que às vezes, acredito que, claro, a opinião todo mundo vai ter vasta, né, que não seja que seja uma vontade 100% de todos os professores querer ter essas aulas, né? A gente sabe que também, muitos, principalmente na rede pública, está havendo uma pressão para que essas aulas sejam dadas dessa forma, né? E como eu falei no início, esses instrumentos podem ser uma ferramenta para a gente para auxiliar no nosso trabalho. Agora, nunca pode ser para substituir o papel do professor, né? De forma presencial. Isso aí é fato. Ó, Isso, ó, as crianças da rede pública estão jogando bola onde for possível, a única alternativa é a prática da educação física. Exatamente. Talvez esse enriquecimento seja importante nisso. Agora, é claro que assim, não é de um dia para outro. Aqui agora a gente está tendo esse bate-papo. A gente tem aqui a presença de pessoas aqui, claro que são pessoas amadoras, pessoas adultas, que vão ter talvez esse entendimento do que a gente está conversando. Agora, talvez a criança não tenha essa assimilação, não tenha esse entendimento do que o professor talvez esteja conversando. Se a gente fosse a gente aqui conversando com a criança, né, ela não teria ao mesmo nível de, Sim, ela- de interação que vocês no tivessem, ambiente né, de presencial. concentração também, né? Isso. Mas assim, pode ser uma coisa a ser trabalhada para auxiliar no quê? Como Luciana falou aí no exemplo, de que esses alunos estão agora poderiam estar jogando bola, né, nesse período de pandemia, que muitos é o que acham para poder fazer. Se essas nossas aulas, a aula do professor, isso já tivesse acontecido há bastante tempo, evoluído para que agora, de forma isso se concretizasse de forma positiva, esses ensinamentos que estão sendo dados através de vídeos, todos esses cuidados, talvez esses alunos agora estariam usando, né, usando agora na prática, né, botando em prática esses ensinamentos. Agora, como eu falei, o período é conturbado, a gente está tendo que se adaptar com isso agora. A gente foi, como falou, trocando o pneu e o carro andando. Então é tudo muito em cima. Então acredito que para as crianças pegarem, assimilarem isso e colocar isso em prática sozinha, sem a presença do professor, é muito complicado, né? Sem isso já ter sido trabalhado antes. Então, isso, de certa forma, a pandemia acelerou tudo isso, mas assim, o carro continua andando e a gente vai lá trocando o pneu ao mesmo tempo, né? Então, de certa forma, acaba sendo confuso. E é essa a questão do prejuízo que o Fábio falou aí, também é um dos prejuízos, né, para essa criança. Talvez, quem sabe, isso mais à frente, com mais cuidado, se fosse trabalhado, se possa, de certa forma, ajudar, né? Possa ter esse entendimento. Só que a gente tem, infelizmente, tem outras coisas ainda que a gente briga ainda no dia a dia, né? Para a gente conseguir isso, né? Acho que já é uma coisa muito mais à frente, né? Espero conseguir ver, porque eu sempre espero, sempre sou confiante na educação em geral, né? Seja ela familiar, seja ela escolar, né? Sou sempre confiante. Então, vamos ver, né? Quem sabe a gente aprendendo agora a usar isso, mais para frente essas ações elas surtem efeitos, né, na prática, a gente consiga ter esse trabalho, né? Esse trabalho linkado aí do presencial com essas ferramentas online. Algo mais? Fábio, Rafa, ele pontuou aí de forma bastante interessante, falando que
muitas vezes esse aluno da rede pública só tem a escola como espaço próprio para as práticas corporais, né? E isso é uma realidade, até porque normalmente esses alunos residem em locais de vulnerabilidade social, onde a criminalidade está ali a todo instante, e esse menino, ele até vai para a rua, mas na rua ele corre risco, e na escola ele está relativamente protegido. Então, realmente é uma problemática assim muito grande assim a ser discutido, e como você bem disse aí, é, é assunto para os próximos capítulos. Capítulos. É, estão me ouvindo aí? Deu uma travada aqui. Estou ouvindo bem, Rafa. Tá ouvindo, né? Então é isso. Eu acho que se tem mais alguma dúvida aí, se consegue ler. Eu se não estou conseguindo aqui. Eu dei uma travada aqui no feed aqui. Me travou também aqui, Rafa. Ah, travou, né? É isso. Então, mais uma vez, o professor aí, Jussi, fez o agradecimento dele. Como falou, a gente parou aqui para ver os comentários, tirar as dúvidas, né? E desde já agradecer a presença de todos. Esse foi nosso primeiro bate-papo, né, do Proativo Pauta. Espero que tenha gostado. Desculpem por qualquer coisa. Se foi o primeiro, a gente está, né, se adaptando. A gente tentou ao máximo fazer o mais preparado possível para ter um bom entendimento de todos, né? A gente teve um problema com a questão do horário, a gente acabou ultrapassando, né, do horário, mas é isso. Eu acho que quando a conversa está boa, a gente acaba, né, extrapolando. É como o Jô Soares, os convidados dele vai, né, quando acaba o programa, a galera fala, né? Então isso é um bom sinal. Rafa, é interessante que quando eu falei para alguns amigos e familiares que a gente ia fazer a live, as pessoas estavam na expectativa de que a gente fosse discutir situações relacionadas às questões ligadas ao exercício físico e tal. E eu não disse nada, eu fiquei calado, Sim, né? sim. Porque quando a gente fala em educação física, as pessoas fazem logo a relação com o exercitar-se, né? Com o exercício físico. Né? Só que a educação física ela é bastante ampla. E isso eu achei bastante interessante, porque a gente acabou pegando muita gente de surpresa. Inclusive, eu tenho um amigo que me enviou algumas perguntas essa semana. Ele, Virgilhão, ele é um grande amigo meu, de lá do Serpa. Ele me fez perguntas, todas essas, aliás, uma relacionada à questão da tecnologia e as outras duas relacionadas ao exercício e às doenças crônicas. E aí eu respondi a ele e não disse nada, né? Porque eu queria que realmente fosse uma surpresa. Eu queria que as pessoas, ao nos acompanhar na live, pudessem ouvir outras coisas da educação física que não fosse apenas as questões relacionadas aos exercícios. Mas foi muito legal. Eu acredito que a gente tenha conseguido, de certa forma, dialogar de modo que os nossos anseios e os anseios de quem participou, acredito que a gente conseguiu, de repente, contemplar essas pessoas. E se porventura ficou algum tipo de dúvida, algumas inquietações, mais para frente a gente vai estar discutindo essas questões em outro momento. Isso foi bom você lembrar disso, porque a gente, assim, desde já a gente se coloca à disposição, mesmo. A gente aí no nosso Instagram tem os contatos, tem o e-mail, tem o próprio, sem burocracia nenhuma, tem a própria caixa de mensagens, que por eventuais perguntas, dúvidas ou discussões que queiram fazer também, pode mandar
porque com certeza a gente vai ter outra live ainda, nós dois, né, futuramente. Não está na programação ainda a questão do tema, porque esse foi a abertura. A gente tem as outras programações, mas com certeza a gente vai ter outras, né, com nós dois novamente. Então essas questões todas que vocês tiverem, que podem mandar para a gente, podem ser tratadas nessa outra live, né, de nós dois. E é isso. Agradeço a presença de todos. Só para lembrar que essa live vai ficar gravada. A outra já está lá, já está disponível. Nosso Instagram fica disponível por 24 horas. Essa segunda parte também vai estar disponível, né? E lembrar de vocês, ao mesmo tempo convidar para vocês para domingo, dia 24, nesse mesmo horário, às 18 horas, teremos a live com Miller Dantas, advogado e professor também de educação física, um grande amigo nosso, né? A gente vai conversar com ele sobre a portaria número 639/2020 do Ministério da Saúde, que fala sobre acerca da atuação dos profissionais de saúde na linha de frente do coronavírus, né? Que é a resolução do Ministério da Saúde que saiu. E vamos falar também sobre o exercício ilegal da profissão de educação física na internet, né? A gente vai tratar isso domingo com Miller, né? Esses dois temas. Dia 27, na quarta-feira, teremos aqui também a live com o nosso amigo Israel Barreto. Israel é ator e professor. Israel, além de amigo, ele também estudou com a gente na Católica. Olha quantos frutos essa turma da Católica teve, viu? Estudou com a gente, se formou com a gente na Católica. Ele vai falar aqui sobre atividade física em tempo de pandemia. Então, a gente vai começar a ser mais específico agora nos temas, né? Hoje a gente fez um apanhado geral sobre a educação física, sobre o tema do papel do professor em geral na pandemia. E agora a gente vai ter as lives específicas, né? Israel vai falar sobre isso na quarta-feira, sobre atividade física, né? E espero que tenha gostado. A gente vai soltar os cards, ajude a gente a divulgar. Logo, logo a gente vai soltar o próximo cartaz. E é isso. Uma boa noite. Beleza, para todos. Rafa? Ótimo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo para minha família, um beijo para os meus amigos e um grande abraço aí para você também, Rafa. Para você Até também, mais. professor Si. E até mais. Estamos aqui, viu? Um abraço. Qualquer coisa, Valeu, ProAtif está disponível. Proatif. Isso aí.